Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34, a palavra para a nossa meditação. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis preocupados, inquietos, cuidadosos com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Esse texto de Mateus 6, 33 e 34, ele vem nos ensinar duas grandes lições. A primeira grande lição que nós aprendemos nesse texto é que nós temos que ser dependentes de Deus. Quando fala em prioridade, você quer dizer colocar em primeiro lugar, prioridade. Então, quando nós colocamos o reino de Deus em prioridade, nós estamos declarando que somos dependentes de Deus. Aconteça o que acontecer, continuamos dependentes de Deus. Tendo ou não tendo, somos dependentes de Deus. Conquistando ou não conquistando, ainda assim continuamos sendo dependentes de Deus. Salmos 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então isso é dependência. O Senhor é o meu pastor. Então, se Ele é o meu pastor, eu priorizo Ele. Então o texto diz: buscai em primeiro lugar, sejam meus imitadores como eu sou de Deus. Então, tudo que Jesus fez no período que Ele esteve aqui na terra, Ele viveu 33 anos, mas por 3 anos e 6 meses, Ele fez o ministério dele. Ele evangelizou, Ele pregou, Ele curou os enfermos, Ele visitou as regiões vizinhas, Ele foi intenso naquilo que Ele fez. Então Ele deu a maior demonstração de priorizar o reino de Deus, de priorizar Deus. Por quê? Porque Ele não tinha só para Ele compartilhava com os outros, ensinava os outros, doutrinava os outros, dava o exemplo. Então ele diz assim, o apóstolo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que ter uma referência, né? Temos que ter um exemplo a seguir, e Jesus, Ele é o maior exemplo. Então Salmo 91 verso 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso também é uma demonstração de nós priorizarmos a Deus. Por quê? Porque nós vamos procurar habitar aonde Ele está. Nós vamos procurar estar aonde Ele está. E a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou mais reunidos, o Senhor está no meio deles. Então Jesus está na casa, porque nós estamos num número maior do que 2. Então Jesus está aqui, e toda vez que Jesus se faz presente, aprenda isso, entenda isso e compreenda isso, que Deus vem para uma reunião como essa com 2 propósitos. Qual? O primeiro propósito é ser adorado, porque Salmo 150 verso 6 diz assim: tudo quanto tem fôlego, adora o Senhor. Aleluia. Então, o primeiro propósito de Jesus estar aqui é receber a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa ação de graça, a nossa expressão de dependência dEle. É o primeiro propósito. E o segundo propósito, que muitas pessoas às vezes entram por essas portas e saem, e muitas das vezes não levam as bênçãos, as vitórias, os milagres, as soluções, é porque não entendem que o segundo propósito que Jesus se faz presente é esse. Aleluia. Te servir. Põe a mão no seu coração e repita: me servir. Porque Ele diz na sua palavra: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então Jesus está aqui, já foi adorado, já adorou Ele, já priorizou Ele,
já louvou o nome dele, já glorificou o nome dele. Então ele diz a sua palavra: faça conhecido diante de mim todas as vossas petições, porque eu tenho cuidado de vós. Você tem priorizado o meu reino, tem me priorizado? Levante a mão assim. Não tem como Deus te deixar em segundo plano. Eu vou repetir: se você prioriza o reino de Deus, não tem como Deus te deixar em segundo plano. Aleluia. Então, primeiro propósito de Jesus estar na reunião é ser adorado, e segundo propósito é te servir. Aleluia. Ele tem prazer em nos servir, ele tem prazer em nos servir. Sabe por quê? Porque ele sabe que você vai testemunhar o que ele fez na sua vida. Ele sabe que você vai glorificar o nome dele pela bênção que você alcançou. Aleluia. Então, nós sermos dependentes de Deus, nós vamos estar demonstrando o que nós priorizamos. Aleluia. Pedro e João, eles estavam descendo para a oração na igreja, e na entrada da igreja tinha um paralítico que pedia esmolas, e naquele dia Pedro e João não tinham nenhum valor monetário no bolso, não tinha um centavo, mas quando eles passaram por aquele paralítico, por aquele enfermo, por aquela pessoa que estava passando por um problema, eles não foram indiferentes. Talvez a igreja já estava cheia, talvez ainda tinham pessoas passando, mas nenhum olhou com o olhar que Pedro e João olharam para aquele paralítico, para aquele doente, para aquele enfermo. Eles falaram: eu não tenho o que você precisa agora, que talvez é um valor, é dinheiro, mas eu tenho aquilo que talvez você não tenha e precisa. Aleluia. Não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu priorizo, aquilo que está na minha vida, pode fazer resultado na sua. Aleluia. Então, quando nós temos o reino como prioridade, nós podemos transbordar desse reino, dessa unção, desse poder para aqueles que estão à nossa volta. Porque às vezes as pessoas não têm esse entendimento, porque os olhos na natureza humana, eles querem o material, eles querem o palpável, eles querem o visível, mas o que vem de Deus é espiritual. Porque Coríntios diz assim, que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e que não penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para cada um de nós. E quando nós priorizamos o reino, nós expressamos confiança. Aleluia. Confiamos que, ainda que talvez não tenha acontecido hoje, vai acontecer. Ainda que não cheguemos hoje, vamos chegar. Ainda que não compremos hoje, vamos comprar. Ainda que as coisas não mudaram agora, mas essa confiança vai fazer com que as coisas mudem. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto de Mateus 6, 33, 34 é priorizar o reino de Deus. Aleluia. Por isso que o texto diz assim: deixe vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar. Então esses ensinamentos, eles não devem ser só para nós, mas eles devem ser também compartilhados com as nossas gerações, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos. A palavra de Deus só chegou até nós nos dias de hoje, porque teve alguém que se preocupou em passá-la aos outros. Aleluia. Em ensinar essa palavra aos outros. Então, quando nós aprendemos e nós divulgamos, nós também estamos demonstrando que valorizamos os valores do céu, que nós valorizamos os princípios celestiais, que nós valorizamos, que nós priorizamos, aleluia, aleluia, também aqueles que estão à nossa volta. E a segunda lição é no versículo 34: não fiqueis ansiosos, não fiqueis preocupados, não fiquei cuidadosos com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Então a primeira lição é sermos dependentes de Deus, e a segunda lição é nós não permitirmos que a ansiedade ela governe,
ela reine, ela vem atrapalhar os projetos de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Repita comigo assim: a ansiedade, repita assim: a ansiedade anula a fé. Aleluia. A ansiedade anula a fé. Amém? Então, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Mas às vezes a agonia da nossa mente, no nosso coração, faz-nos achar que não vai acontecer. E isso anula a fé. Aleluia. Isso anula a fé. Porque daí você quer o imediatismo. Aí você às vezes, Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Qual era? Dele ser pai de multidões. Deus tinha feito uma promessa para Sara também, que era esposa de Abraão. Você vai ser a mãe, aleluia, daquele que vai fazer uma grande diferença nessa terra. Mas ela olha com a ótica humana e ela vê o quê? Impossibilidade, incapacidade, falta de condições. Mas a Bíblia diz assim que eu não vivo por fé, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E devido à ansiedade, porque ela não engravidava, ela era estéril desde sempre, não engravidava, o tempo passava, o que ela fez? Deu Agar, a sua empregada, para se deitar com Abraão, e ela engravidou e teve Ismael. Aleluia. Então a ansiedade anula a fé. A ansiedade traz incredulidade, a ansiedade traz murmuração. Aleluia. A ansiedade é que faz levantar barreiras diante dos nossos olhos. A ansiedade é que traz muitas das vezes a preocupação. Então ele diz aqui: não fique preocupado com o dia de amanhã. Por quê? Porque talvez você ainda não venceu nem o hoje, já está preocupado com amanhã. Como vai ser? Será que vai dar? Será que vou ter recursos? Será que vou ter condições? Não, meu irmão, o amanhã pertence a Deus. Aleluia. E nós temos que estar, como diz Efésios capítulo 6, revestidos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que nós possamos estar firmes no dia mal. O dia mal vem, quer eu queira, quer não queira, o mal vem. Tenho que estar fortalecido, porque muitas das vezes as situações adversas vêm para tentar nos tirar do foco, tentar desviar a nossa ótica, aleluia, da promessa, daquilo que Deus colocou como promessa para a nossa vida. E o propósito do inferno, o propósito de Satanás é que você não alcance as promessas. Aí ele lança a dúvida, ele lança o medo, ele lança a ansiedade, ele começa a setar o nosso entendimento, nos fazendo achar que não tem jeito, que não tem condições, que não tem alternativa. Mas a fé, guarda isso, a fé ativa o sobrenatural. Aleluia. A ansiedade anula a fé, mas a fé ativa o sobrenatural. Aleluia. Então, que nós não venhamos permitir que a ansiedade venha anular a nossa fé. João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas o texto diz mais: tende bom ânimo. Jesus falando: eu venci, você também vai vencer. Eu consegui, você também vai conseguir. Eu cheguei, você também vai chegar. Eu mudei, você também vai mudar. Aleluia. Então não permita que a ansiedade, aleluia, que é aquilo que o teu olho natural vê momentaneamente, impeça de você ver aquilo que Deus tem preparado para você. Aleluia. Efésios 6:10 ele diz: para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. E a primeira parte da armadura é o capacete. Por que o capacete? Porque o capacete protege todos os sentidos. Imagina levar uma pancada na cabeça sem capacete. Aleluia. Dá traumatismo craniano, não é isso? Aleluia. Se arrebenta todo. E a intenção do inimigo é essa: nos golpear
Primeiro na cabeça, por quê? Porque se ele não golpear na cabeça, a gente perde a visão. Então o inimigo, ele quer nos golpear na visão espiritual, para que nós não vejamos a promessa. Aleluia. Olha o que diz Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Salmo 119, 105 diz assim: aleluia, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. O que isso quer dizer? Que eu posso estar numa situação tenebrosa, aparentemente até sem visão, numa escuridão, mas a luz da palavra vai me tirar. Oh glória, aleluia, eu estou revestido, levei um golpe, aleluia, mas a minha cabeça estava protegida com o capacete, a minha cabeça estava protegida e a minha audição também não ficou afetada, porque os ouvidos ficam também na cabeça. Então se ele golpeia a cabeça, você não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Então a intenção do inimigo é nos golpear para que venha ansiedade. A intenção do inimigo é nos golpear para que nós deixemos de priorizar o reino de Deus. O dia mal vem, mas se nós estivermos revestidos, o dia mal nada mais vai ser do que uma lição. Amém? Jesus estava no deserto, e diz a palavra que depois de 40 dias e 40 noites, o diabo apareceu para tentá-lo. E sabe aonde o diabo chegou para tentar Jesus? Numa necessidade humana, porque Jesus era filho de Deus, é filho de Deus, 100% Deus, mas ele estava neste mundo na natureza humana. E na natureza humana nós temos necessidades. Qual foi a necessidade de Jesus depois de 40 dias? Diz o texto: ele teve fome. Aleluia. Ele teve fome. Foi por isso que Satanás, quando Jesus apresentou uma necessidade humana, ele chegou para oferecer os pratos da ilusão, os pratos do engano, os pratos da sedução, os pratos da dúvida, os pratos de opções que ele apresenta para nós deixarmos de priorizar o reino e priorizar o imediatismo, priorizar aquilo que vem de forma fácil. Aleluia. Mas Jesus diz o quê? Aleluia, nem só de pão o homem viverá. Eu estou aqui num aprendizado para melhorar a minha servidão a Deus. Eu estou aqui num aprendizado para priorizar o que é de Deus, e o que é de Deus tem valor para mim, e eu vou colocar em prática. A necessidade humana não pode apagar, aleluia, a prioridade que Deus requer de cada um de nós. Pedro estava dentro do barco, Jesus andando por sobre as águas. Ele não entendeu, porque pensou que era um fantasma. Aí Jesus olha e diz: não, sou eu, pode vir. E Pedro sai do barco e começa a andar por sobre as águas, mas ele tira o olho de quem chamou, deixou de priorizar aquele quem chamou e começou a olhar para o tamanho das ondas e a força do vento. O que aconteceu? Afundou. E assim é a nossa vida. Quando nós tiramos o foco de Jesus, deixamos de priorizar Jesus, deixamos de fazer a vontade de Deus, a tendência de todas as áreas da nossa vida é afundar. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. E já quero... Mas guarda isso nesta palavra: a ansiedade anula a fé, e a nossa expressão de dependência de Deus nos faz viver os resultados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, na manhã desse dia, com os irmãos que estão aqui presentes no templo sede, com os irmãos que nos acompanham, Senhor, pelas redes sociais, pelas mídias digitais, aonde quer que essa programação chegue, aonde essa programação alcance, que aquilo que o Senhor quer fazer, o Senhor tenha liberdade. Deus, se porventura essa pessoa está passando por uma dificuldade, por uma luta, por uma prova, e o inimigo está acertando a mente e o coração dela, trazendo dúvida, trazendo medo, trazendo preocupação, receio, ansiedade,
Deus, ministra no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, desse adolescente, dessa criança, a convicção de que quanto mais dependentes de Deus nós formos, mais resultados alcançaremos. Deus, se nós não permitirmos que a ansiedade venha anular a nossa fé, eu creio, Deus, eu creio que ainda hoje, este irmão, essa irmã, essa pessoa, aonde quer que ela esteja, a realidade vai mudar, porque ela passa a não mais olhar com a ótica humana, que é a ótica que nos faz ver a limitação, as barreiras, os obstáculos, as portas fechadas, mas vamos passar a ver com a ótica espiritual, com a ótica de Deus, sabendo que estamos num caminho que vai nos levar para o centro da vontade de Deus, e é no centro da vontade de Deus que os milagres acontecem, em nome de Jesus. Fica com essa palavra, e que essa palavra possa surtir o efeito e o resultado necessário para que você possa viver os resultados da parte de Deus em todas as áreas da sua vida.